Boa tarde, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês nesse momento simbólico, né, de conclusão de um ciclo, que eu imagino que foi um ciclo bem denso, né, trabalhoso aí. Eu fico especialmente feliz porque volto aqui a esse espaço, né, não apenas como egressa, mas como alguém que segue sendo atravessada por essa formação no meu trabalho todos os dias, né? E hoje eu queria compartilhar uma ideia muito simples, mas muito importante para mim, que a ideia de que a tecnologia, quando ela encontra profundidade humana, ela deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a se tornar leitura mais precisa da realidade. A minha trajetória ela não começa na computação, né? Ela começa na escuta. Começou na antropologia. Eu sou antropóloga e isso me trouxe aí algumas bagagens no que diz respeito a saber observar, com a observação participante, a etnografia, né, que são métodos da nossa área, a dar atenção aos contextos, à linguagem, ao que as pessoas dizem. E muitas vezes ao que elas não conseguem dizer com tanta facilidade. E foi justamente quando essa escuta encontrou repertório técnico mais robusto, que foi no contexto do MBA, de AI Big Data, a TechVis, que é a empresa que eu fundei, né, a startup que eu fundei, ganhou outra densidade. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho, né, sobre formação, método e visão, que esse encontro com os saberes, né, que nós todos tivemos aqui, ele não vai alterar só uma carreira, mas também a forma como a gente pensa, constrói e entrega valor, como profissional ou como fundador, fundadora, né? E para explicar isso com bastante honestidade, eu vou começar pela minha trajetória, como a professora Solange disse. Bom, como eu disse a vocês, eu sou antropóloga, eu venho de uma formação que à primeira vista pode parecer bem improvável para quem trabalha com IA, né? Como assim? Ela é de humanas. A minha base está na antropologia, né, no interesse por cultura, por linguagem, por relações humanas. E ao longo da minha caminhada, isso foi se encontrando com inovação, porque eu vim para São Carlos e vim fazer meu mestrado de antropologia, uma carreira acadêmica toda voltada para antropologia, para etnologia indígena, mas no meio disso tiveram algumas rupturas políticas econômicas, mas também alguns encontros, que foi o meu encontro com a inovação, com o ecossistema daqui, né? E o que eu percebo hoje, com muita clareza, é que essa combinação de antropologia com IA, ela não é nem um pouco estranha. Ela é necessária. Por quê? Porque, no fundo, quando a gente trabalha com linguagem, com voz, com interação humana, eu vou ser repetitiva em relação a isso, com interpretação de contexto, a técnica algorítmica, a computação, ela não basta. E a técnica antropológica, aí a gente vai falar de escala, de grandes volumes de interações, ela também não basta. E na TechVis, essa ponte entre saberes não é um detalhe da minha trajetória profissional, né? Ela virou o fundamento do meu trabalho e da minha vida. Porque a empresa ela nasceu justamente de uma convicção de que dados conversacionais, vou falar muito sobre isso, dados conversacionais não podem ser tratados apenas como massa textual ou sonora, massa de dados, volume de dados. Eles precisam ser compreendidos como expressão de contexto, cultura, relação, intenção, emoção, território, diferenças de classe, diferenças raciais, de gênero e uma série de outras diferenças que não aparecem ou quando aparecem nos algoritmos nos fazem, às vezes, chorar, né? Então, para mim, o MBA teve um papel muito especial. Ele não substitui a minha formação, né?
mas ele me deu outra linguagem, outro método, outra estrutura para que toda essa bagagem pudesse ganhar uma outra consistência técnica. E foi justamente dessa intersecção, né, que surgiu a pergunta central que passou a orientar a TecVis. Quando a gente olha para uma organização, eu estou falando da TecVis, né, uma empresa que eu fundei, e que está avançando no mercado de uma maneira consistente. Quando a gente olha para o mercado, para as organizações, existe uma quantidade imensa de inteligência circulando nas conversas. Esse foi o primeiro olhar, né, que eu tive quando eu resolvi ir para a tecnologia e para mercado e fundar a minha organização. Então, conversas com clientes, entre equipes, interações de atendimento, reuniões, áudios, registros operacionais, manifestações nas redes sociais. Ali existem muitos sinais importantes sobre percepção, desalinhamento, ruído, confiança, risco, satisfação, cultura e eficiência operacional, certo? Mas, historicamente, boa parte de toda essa riqueza, né, foi subutilizada. Não porque não fosse importante, todo mundo sempre soube, porque sempre existiram grandes consultorias de dados, de análise de dados qualitativos, né? Mas porque a gente não tinha, né, toda essa tecnologia, até pouquíssimo tempo atrás, para fazer uma leitura acionável, né, transformar aquilo em informação que, para dar resultado. A gente está falando aqui não apenas de análise em outros contextos, mas uma análise e uma transformação desse volume de interações, culturas e dentro desses dados, que dê resultado para um cliente, né, que vai pagar por isso. E esse foi o problema que a TecVis escolheu enfrentar. Como fazer com que a linguagem deixe de ser ruído, deixe de ser um ruído disperso e passe a ser um campo legítimo de inteligência organizacional. E aí aqui existe uma sutileza muito importante. Não se trata apenas de transcrever e classificar a fala, que são os dois termos que a gente mais escuta, né, quando vai trabalhar com análise de dados textuais, análise de áudio, de conversas e tal. Trata-se de construir uma leitura sobre aquele dado, né? Que é isso, transformar conversas em capacidade analítica. Foi aí que a formação do MBA começou a alterar profundamente a forma como eu enxergava arquitetura, escala, modelagem e robustez para esse tipo de desafio. E essa mudança de olhar se materializa de forma mais clara quando eu trabalho, entrego, aplico a solução que é a nossa solução da TecVis, que a gente chama de Anthropos, né? Por conta da antropologia e desse engajamento da antropologia na IA, que eu tive a oportunidade de, eu acho que ser a primeira, eu estou procurando, se tiver outra pessoa anterior, eu gostaria de conhecer, mas a primeira no Brasil que conseguiu já trazer esse movimento de olhar para a antropologia, para além de estudar tecnologia, ciência e tecnologia como objeto, mas trazer isso como conhecimento técnico para modelagem de dados, para a construção de pipelines, de modelos, para para orientar, direcionar a construção mesmo de solução de IA. A Anthropos, que eu tirei o AI agora, é a expressão concreta dessa tese de trabalho, né? Eu gosto de falar dela menos como um produto isolado, mas como uma arquitetura de resposta para um problema complexo. Como ler dados conversacionais com rigor técnico, algorítmico, rigor técnico estatístico, rigor técnico da IA e rigor técnico do ponto de vista do objeto humano, né? Rigor técnico antropológico. E aí, uma coisa importante que eu aprendi aqui, né? Eu pude ter essa grande oportunidade de estudar com os melhores do Brasil, da América Latina, alguns dos melhores do mundo, né? Eu falo para minha mãe sempre, né? Ela é super orgulhosa. Se eu fecho um contrato,
maravilhoso. Ela fala, ai, que legal, nossa, minha filha, você vai melhorar de vida. Mas se eu falo que a professora da USP me chamou para fazer uma palestra, aí você vai ver ela sorrir, contar para minha avó, menina tá na USP, dando palestra na USP. Que os valores que eu trago, né, de casa, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Mas eu falei isso porque eu aprendi aqui, tive essa oportunidade de aprender como se trabalha com IA e dados conversacionais em português brasileiro, né? Aqui é um centro de excelência nesses esforços de entender as nuances do português brasileiro e buscar que a gente tenha resultados de IA tão bons quanto outras línguas hegemônicas. E aí eu me apeguei a isso, né? Como antropóloga, eu entendi, eu falei, poxa, eu estou no lugar certo, agora eu encontrei um trem que não é só vender contrato, ficar rico, né? Que a gente quer e tudo, mas quando a gente ama o que a gente faz, é mais gostoso. Então, eu pude aprender muita coisa incrível de fronteira do conhecimento para lidar com o português brasileiro, porque se eu preciso analisar pessoas do Brasil todo falando, entendo antropologicamente que cultura e linguagem são intrínsecas, eu precisava estudar isso para entregar um produto que pudesse dar bons resultados, né? Das diferentes falas, tirar ali problemas de preconceito linguístico, não eliminar do banco de dados certas formas e dizeres e saberes que são intrínsecos à língua. E que eu quero levar isso ainda por muitos anos de pesquisa, porque a gente vai falar de línguas que não têm dataset nenhum, línguas indígenas, a riqueza cultural do nosso país, mas vamos voltar para a empresa, né? Então, essa realidade linguística é profundamente diversa, né? E a nossa abordagem articula diferentes camadas. Aí eu vou para a parte técnica, que eu sou muito feliz de ter aprendido, né, e poder conversar sobre isso com qualquer CTO do Brasil, porque eu tenho total segurança hoje de poder sentar e falar sobre reconhecimento de fala, sobre processamento de língua natural, sobre análise de sentimento, sobre leitura de padrões e todos esses componentes tecnológicos. E foi exatamente, né, o MBA que me ajudou a sair de uma intuição forte sobre esse problema que eu mencionei, sobre fazer uma leitura mais poderosa de dados conversacionais, que eu tinha certeza que a antropologia podia ajudar, entender por que a máquina entrega, por que a máquina não passa o atendimento para o humano atender e irrita a pessoa que está do outro lado. Então, eu tinha uma intuição forte sobre tudo que a antropologia aplicada na tecnologia e na ciência de dados e depois na IA podia oferecer, mas eu não sabia, eu tinha que escolher, né? Eu ia fazer o quê? Eu ia fazer uma graduação, fazer o Enem de novo, entrar no SMC. Mas aí eu tenho uma empresa, eu tenho que garantir o investimento da FAPESP que foi feito em mim e precisa dar resultado. Que é meu trabalho, né? Dá tempo, eu tinha que tomar uma decisão. Eu ia fazer um mestrado, eu ia fazer um... E aí eu pude encontrar a oportunidade de fazer um MBA e transformar essas intuições fortes, essas hipóteses, né, de trabalho sobre o que a IA poderia ser transformada ali através da antropologia, que entrega que poderia fazer, e sair dessa intuição sobre esse problema para uma construção muito mais sólida dessa arquitetura que existia, né, na minha cabeça. E aí eu fiz um slidezinho especial de um antes e depois, porque se eu pudesse resumir o impacto, né, dos estudos aqui em uma frase, eu diria o seguinte: esse processo de estudar no MBA ampliou a minha capacidade de transformar percepção e análises qualitativas e técnicas antropológicas em estrutura. Que aí a gente vai falar de dados não estruturados de novo, e o que a gente precisa fazer com esses dados não estruturados para a máquina poder performar, que é estruturá-los, né? Então, eu já tinha clareza do problema, da relevância dessa escuta, né?
da potência dos dados conversacionais, das narrativas, da necessidade de uma abordagem menos superficial sobre a linguagem, com aquele monte de IA chegando, e aquele monte de GPT, e aquela sujeirada que está na internet de coisa feita por IA, e aí todo mundo falando que IA não presta porque se é feito, foi feito por IA, está ruim, foi feito por IA. Como fazer para uma coisa ser feita por IA, sabendo-se que ela é feita por IA e ela ser útil, né? Então, eu tinha essa questão, eu estava trabalhando com isso na empresa já, mas tinha essa distância, né, de enxergar a tese, mas como é que eu vou pôr em prática? Com segurança, né, com caminho técnico para sustentar, que eu também sempre fui muito fiel à técnica, eu acredito em técnica para tudo. E aí, os estudos não me deram apenas conteúdo, né? Me deu um vocabulário técnico para manter a minha empresa em pé, para lidar com o cliente, para lidar com o meu time, né? Para formar um time, inclusive. Rigor analítico, confiança para fazer tudo isso. E reorganizou a forma como eu pensava. Eu passei a enxergar com muito mais nitidez os temas como pipeline de dados, modelagem, governança, escalabilidade. Porque antes do MBA, eram palavras que eu ia lá no dicionário, olhava, sabia o que era e tal. Depois do MBA, eram palavras do meu repertório, contextualizado tecnicamente, e que eu sentava com qualquer CTO e a gente discutia de tete a tete, né? Então, esse antes e depois não é uma narrativa de ruptura, é uma narrativa de amadurecimento. Então, houve essa mudança, não na essência da visão, mas na consistência dessa visão. E isso fica mais evidente quando a gente olha disciplina por disciplina. Eu não sabia que o pessoal já terminou a turma, já. Então vai ter spoiler. No módulo avançado, então já está tudo terminado, já o que eu coloquei. Porque, assim, isso fica mais evidente quando a gente olha disciplina por disciplina. Eu fiz questão, eu sou meio cri-cri, assim, né? Gosto de falar bem faladinho da coisa, preto no branco. Então, eu queria evidenciar, quando a gente olha disciplina por disciplina... Uai, eu voltei o trem? Pronto. Quando a gente olha disciplina por disciplina e pergunta, onde é que esse aprendizado aparece, né, na prática, dentro de uma empresa? Como que faz? Eu pego lá aqueles códigos e ponho aonde? Quem que vai me pedir para fazer um código? Quando? E uma das coisas mais bonitas dessa formação, né? Porque é isso, eu tive essa oportunidade de fazer minha empresa, fazendo MBA, fazendo minha empresa. Então, uma das coisas mais interessantes foi perceber que não ficou compartimentalizado, separadinho, né? Tudo isso foi se infiltrando nas decisões da empresa, de maneiras muito concretas, em cada negociação, em cada reunião de produto, em cada orçamento, proposta comercial que eu enviava. Então, quando eu olho para os módulos do curso, programação, Python, SQL, ciência de dados, aprendizagem de máquina, estatística, deep learning, NLP, governança, cloud, processamento de larga escala, visualização, tendências de mercado, eu não vejo apenas uma grade curricular, né? Por essa experiência dentro da empresa, né? Eu vejo uma espécie de mapa da tradução entre o conhecimento e a construção. Porque no dia a dia eu era instigada na empresa a estar olhando para esse mapa, né? Para esse mapa me guiar. Então, e eu tenho uma cabeça assim que adquire conhecimento de forma muito complexa. Até me embolei no MBA todo, né? Porque eu ia para um trem aqui, aí depois eu voltava para lá, aí eu olhava uma aula de um curso, aí não deixava 3 para trás, porque eu realmente usei como mapa. Não acho que não sou só eu, né? Pelas carinhas que faz isso. Um mapa para traduzir conhecimento e construção. Então, cada bloco dessa construção, né, cada bloco do MBA, ajudou a qualificar uma camada da TechVis. Alguns fortaleceram a base analítica, outros ajudaram a estruturar mesmo o produto, como a disciplina de NLP, né? Outros a visão de arquitetura, leitura estratégica, posicionamento, futuro. Então, isso foi importante para mim, porque transformou esse aprendizado em repertório. Acho que é a maior importância para mim. Porque quando uma formação consegue fazer isso, se tornar bagagem em repertório, você consegue acionar ele, essa palavra acionável, o GPT adora, né?
sites valiosos e dashboards acionáveis. Mas quando uma formação consegue fazer isso, deixa de ser só um acúmulo de informação e passa a ser instrumento, caixa de ferramenta para decisão, né? Para qualquer decisão ali da tua trajetória profissional e acadêmica. E aí eu vou mostrar agora como isso apareceu na camada mais técnica ali. Vou fazer um aviso. Eu tenho um time de tecnologia e eu não desenvolvo tudo e não sou engenheira de machine learning, né? E não sou engenheira de IA, ou enfim. Tenho conhecimento, se eu pegar firme assim, eu vou com muito custo, faço, mas eu estou fazendo questão de falar sobre esse repertório, como que foi a minha experiência no MBA, como que eu apliquei. Mas não necessariamente eu desenvolvo todas essas coisas, né? Eu falo que eu sei Python instrumental, eu leio e entendo, mas não escrevo, né? Eu tenho Python instrumental. Aí, essa base técnica, né, de dados, modelagem e linguagem. Os módulos mais voltados para programação, dados, estatística, aprendizagem de máquina e tudo mais, tiveram impacto direto na sofisticação da nossa leitura técnica. Porque eu fiz o meu time de tecnologia meio que fazer o MBA junto comigo. Não passei os vídeos para eles, claro, questões éticas, mas as reuniões eram só falando da aula, do que eu vi, do que eu não vi, do que eu queria, do que eu não queria. Se dá para botar isso, já enviava no grupo de WhatsApp mesmo, quando eu estava já na aula, já falava, ô, George, bota isso aqui para funcionar, pega esse modelo aqui, ó, eu vi no GitHub um negócio, eu vi no... Como é o nome do outro, que tem tudo, menino? Passou esqueci, Hugging Face, e aí ia. Aí daqui a pouco era o contrário. Ô, George, que desgrama é essa aqui que eu não entendi bulhufa de nada, me ajuda. Por isso que eu não ia muito nas mentorias, deixei vaga para os outros, porque eu tinha esse dia a dia, né, de tecnologia. E George é meu guru, que o bicho é bom, 30 anos de tecnologia nas costas, trabalhando, nosso CTO. E aí era George. E George adorava ensinar, adorava que eu ficava ali horas, que precisava, fim de semana que eu ia. Eu falava, George, o que é isso aqui? Mas faz o quê? Por quê? E vai para onde? E o George ia lá, e o código, George, eu não consigo fazer esses códigos, vou botar IA para fazer. Ele, não. Calma. E aí, fui... Bom, a aprendizagem de máquina de Deep Learning também ampliaram a minha capacidade de compreender limites e possibilidades de modelagem. O NLP, que é absolutamente central, porque a gente está lidando com linguagem, intenção, e eu fiquei fascinada, eu queria parar. A minha vontade, quando eu estava exatamente nesse módulo, ela falou assim, eu podia parar o mundo, assim, congelar um ano, só eu andar e o mundo congelar, para eu estudar isso aqui e depois parar, para eu poder conseguir adquirir aquele conhecimento com mais vigor. Mas não dá, né? A gente segue o baile aí. Mas, assim, qual que foi o ganho mais importante que eu acredito que eu tive, né? Que tem relação com essa coisa de repertório? É que eu passei a fazer perguntas melhores. Passei a fazer perguntas melhores para os clientes, perguntas melhores para o meu time. E perguntas melhores costumam produzir sistemas melhores, né? Na prática, isso significou olhar para os dados conversacionais com mais profundidade metodológica e menos simplificação. Significou tratar a linguagem não como um dado trivial, que é isso, né? Classifica texto, volume, categoriza, não sei o quê, tal, bilhões de dados, extrai alguma coisa e vai, até sair alguma coisa, espreme que sai, né, alguma coisa. Mas como um objeto técnico complexo, que eu acho que foi o que a gente aprendeu muito. Só que é isso, né? Aí eu volto lá para de onde eu vim. Uma boa leitura técnica, algorítmica, computacional é maravilhoso, mas sozinho ela também não é suficiente. Ela precisa se sustentar em uma estrutura, né, madura de inteligência, né? Outro bloco importante foi aquele que amplia a visão para além do modelo em si,
que às vezes você olha lá o bloco de governança de dados, ô, trem chato, não acaba nunca, mas de gestão de dados, cloud, segurança, misericórdia, é uma tristeza. Meu Deus do céu, como é chato, né, meu Deus? É chato, meu Deus, eu fico achando interessante como é que tem gente que é DevOps, que gosta de tudo isso. Eu acho incrível. Eu feliz que tem gente que gosta disso. Mas também, voltando, repertório, linguagem, vocabulário técnico e capacidade de olhar e saber assim, este pentest está bom, isso precisa de um pentest ou não, isso precisa de que avaliação. É essa a bagagem que eu acredito que foi um aprendizado valioso, né? Mas, então, tem uma... aí eu vou voltar para puxar a sardinha para o meu lado, para o meu outro lado, né, que eu tenho 2 lados agora, antropologia e IA. Mas, no caso da TechVisa, eu vou mostrar aqui essa camada que eu considero decisiva e que seja a nossa marca mais singular, né, que é o diferencial dessa curadoria antropológica, leitura etnográfica, né, que é o que a gente aplica. A gente criou um framework etnográfico para amostrar, rotular, para fazer esse setup para o cliente, né? E a IA, né? Com o treino contínuo, né? Com o humano ali dando sempre aquela contribuição valiosíssima. A ideia de escalabilidade, que sem IA a gente não teria jamais, a gente está tendo expoentes de escalabilidade aí que a gente nem imaginava que seria possível. E modelos que aprendem, né, com essas nuances humanas que a gente integra. E eu costumo dizer que, no nosso caso, a diferença não está em opor método antropológico e IA. A diferença está em saber como articular. Então, a TechVis nasce dessa convicção muito forte, né, de que dados conversacionais exigem mais do que processamento automático. Então, a nossa empresa não tem um sistema que opera sozinho, que você vai lá e usa. A gente tem um sistema que tem um setup, que a gente faz um trabalho humano extremamente especializado em antropologia e IA, e cria uma leitura situada ali para que os modelos performem com resultados muito melhores, né? Formulando melhores categorias, reconhecendo nuances, evitando simplificações, preservando a densidade interpretativa, à prova de preconceitos e vieses, porque a ética antropológica aplicada à IA, se fosse realmente aplicada à IA, a gente não precisaria nem de LGPD, né? São dezenas aí de anos que a ciência antropológica trabalha com dados narrativas e tal. Existe muita discussão ética que a gente pode aplicar. E o que eu acho indispensável, que eu também aprendi, estou conseguindo cada vez mais aplicar, que é essa sofisticação técnica, né? E voltando para o MBA teve um importante papel nisso também, né? Eu não mudei de área, pulei do barco, né? Não apaguei a minha origem intelectual, pelo contrário, aqui foi onde eu me permiti integrar essa origem a uma base técnica muito mais, assim, super robusta. Eu gosto de falar do impacto, desses impactos todos na TechVis em termos de capacidades ampliadas. Por quê? O efeito mais importante não foi produzir um discurso mais tecnológico. Em algum momento eu achei, lá no início, quando eu estava um ano antes, quando eu conheci a professora Solange, que eu falei, poxa, eu ainda quero fazer esse MBA, eu achava que poderia ser algo assim, eu preciso muito de falar de forma tecnológica, eu preciso falar tecnologia case, porque eu sou muito humanas, eu não posso... Não, na verdade, o efeito foi produzir uma empresa mais madura na forma de pensar a tecnologia, né? E na forma de entender o valor agregado à tecnologia que a gente estava dando. Então, o MBA ampliou a nossa capacidade de traduzir complexidade em arquitetura, fortaleceu essa consistência metodológica, refinou a nossa maneira de conectar produto, dados, contexto e operação,
e deu, né, e trouxe esses repertórios que eu já citei. E é por isso que, olhando para vocês hoje, eu queria compartilhar alguns aprendizados que eu levo, né, dessa travessia. Há alguns números que eu calculei para falar como foi que esse tempo de estudo eu fui travando ali um trabalho e eu fiz um esforço para encontrar esses números, né? Um deles foi a acurácia de um modelo de reconhecimento de fala que a gente fez um teste para transcrever radiocomunicação ferroviária e a gente conseguiu essa acurácia, sabe lá Deus como. O povo lá falou que estava tudo certo, né? E a gente mediu, né? E deu. E acho que eficiência operacional, né? Eu conseguia tomar decisão, dizer o que eu queria muito mais rápido. E a gente avançou em relação ao ano anterior 3 vezes mais para conseguir a atenção do mercado, assim, o ciclo de desenvolvimento de cliente que tem a ver com a proposta comercial, que tem a ver com os modelos que a gente vai usar, né? Isso a gente avançou bastante. E a credibilidade, que não precisa nem falar, né? A credibilidade de se posicionar como autoridade técnica, não só pelo título, o nome, né? USP, MBA, CMC, mas por sentar numa mesa e o cara falar, e a pessoa falar, e a gente e o cliente ou o parceiro entender que uma mulher antropóloga está sabendo do que está falando em termos de inteligência artificial. Sobre os aprendizados, tanto na empresa, né, para quem tem um cargo, para quem tem um cargo de liderança, ou um cargo, ou quem está fazendo transição de carreira, ou quem está abrindo uma empresa, né, eu acho que isso já foi escutado nas aulas, né, é falado muito, que é conectar a disciplina a problema real, né, você estudar para resolver um problema que alguém pagaria para solucionar, isso é relevante, a gente está falando de mercado, empresa, não estou entrando em outras searas de terceiro setor, de política institucional, nem de serviço público, né? Estou falando da parte que cabe ao fato de eu ser founder de uma startup. Porque aí a gente falaria de conectar a disciplina ao problema real e não necessariamente para quem pagaria, né? Mas para encontrar mudança, encontrar transformação e um objetivo em relação a um problema. Projetar para a produção, né? No caso específico do MBA, né? Porque a gente está falando de um centro de excelência de pesquisa. No caso aqui, eu acredito que a gente projetar para encontrar no mundo real o que a gente aplica na nossa área, né? O que a gente consegue fazer com aquilo. Governança de dados desde o dia 1 quer dizer que não adianta você ir deixando para trás só porque quer ver o resultado logo, porque quando você for aplicar, não vai ter como escapar da qualidade, de vida técnica ali, para organizar e vencer essa complexidade de grandes volumes de dados. Dashboards bonitos não servem se não respondem perguntas de negócio, né? Antes de pensar em como vai na análise, tem milhões de análises, não é de frente para trás, é de trás para frente. Você olha primeiro para o problema, né? Para depois ver qual dado daquela que você escolhe e que forma você analisa para chegar naquela solução daquele problema. E unir técnica de diferentes campos científicos, que eu acho que é um grande começo aí para a gente, além de aprender tudo isso que a gente tem disponível nos cursos, né? Mas entender que sem os outros conhecimentos, ou sem colegas, né? Sem se aliar a colegas de áreas de outros conhecimentos, a gente não cria uma visão ampla e uma capacidade analítica que ela vai reverberar desde a primeira linha de código, desde o primeiro banco de dados que for criado, né? E o diploma sempre é apenas o começo, né? Todo diploma é apenas o começo, né? Depois temos mais um ano para estudar o que não deu, que eu acho muito boa essa iniciativa
do MBA. E isso, esses aprendizados, né, me leva aí ao ponto final que eu quero deixar aqui hoje, que é, eu venho como um beija-florzinho com a minha gotinha, né, no incêndio da IA. E aí eu deixo essa pergunta sobre futuro da IA, né, que os futuristas dos grandes eventos globais adoram falar milhões de coisas e dizer como vai ser a humanidade. E eu, como antropóloga, posso dizer que a IA vai ser o que pessoas como nós estamos sendo formadas em lugares de poder, né? Não só de excelência, mas onde a excelência é poder, mas qual é o futuro da IA que a gente quer construir no Brasil, né? Eu falo sempre de soberania de dados, da gente ter nossos data centers, da gente ter nosso jeito do sul global de direcionar a IA, ética, né? E aí o futuro da IA, para mim, não vai ser construído por quem domina apenas algoritmos, né? Mas por quem entende que dados carregam humanidades, território e histórias. Obrigada.